Graça e paz, bom dia, que o Senhor Deus te abençoe tremendamente. Que bom que estamos juntos. Bom, quero falar hoje sobre fé. O texto base está lá em Marcos capítulo 11, de 11 a 23. Mas quero ler somente o versículo 22, parte do versículo 22 do capítulo 11 que está escrito. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus. O texto de Marcos, capítulo 11, de 11 a 23, nos mostra alguns pontos interessantes sobre a fé. A expressão "tende fé em Deus" nos leva a pensar que ter fé é essencial, mas o Senhor Jesus não disse que bastava ter fé somente, mas que a nossa fé deve estar sempre canalizada no Senhor nosso Deus. Não em qualquer coisa ou pessoa, pois quando as nossas orações ou a nossa confiança é canalizada em movimentos deste mundo ou em coisas deste mundo, haverá sempre um desvio de fé. Uma outra questão é não duvidar em seu coração. Palavras de fé não são confissões positivas, originadas da nossa mente, mas a expressão de uma forte convicção que já é uma realidade em nosso espírito, em nosso coração. Mateus capítulo 21, 22. Nós podemos cantar sobre fé, dar brados de vitória em nome da fé, fazer atos proféticos, mas se não for fruto da convicção do nosso espírito, do nosso coração, nada acontecerá. Não passará de movimentos ou bravatas espirituais. Uma outra coisa é que a fé é persistente. Existem vários exemplos na Bíblia, mas gostaria que pensássemos naquela mulher que tinha fluxo de sangue e o cego Bartimeu. Insistiram e ambos receberam a mesma resposta de Jesus. A tua fé te salvou. Marcos 5,34 e Marcos 10,52. A fé é carregada de ação, é uma outra coisa a ser considerada. Veja um exemplo daqueles 4 homens que descobriram o telhado, baixaram o leito de um homem paralítico até onde Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé deles. Marcos 2,5. E o curou. Marcos 2,11. A fé sem obras ou sem ação é morta, diz Tiago capítulo 2, versículo 17. Quer ainda pensar sobre aquela expressão, falareis aos montes. Isso nos leva a pensar que uma pessoa cheia de fé em Deus, ela fala às situações. Falar aos montes é falar às situações. A fé nos leva a orar com autoridade. A fé é tanto um dom quanto um fruto do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, 9 e Gálatas 5, 22. E ela deve ser buscada, deve ser exercitada. A fé pode variar de pessoa para pessoa, pode ser enfraquecida. Romanos 4, 19. A mulher cananeia de Mateus 15, 22 a 28 tinha uma grande fé. As pessoas que vivem sempre solícitas e cheias de ansiedades, ansiosas, demonstram que têm uma pequena fé. Lucas 12, 28. O apóstolo Paulo viu que aquele coxo de Listra, lá na cidade de Listra, ele tinha fé para ser curado. Ele tinha fé para ser curado. É uma fé específica, Atos 14, de 8 a 10. Isso nos leva a pensar que algumas pessoas têm fé para fazer e alcançar algumas coisas. Outras não têm fé para alcançar as mesmas coisas. E tudo acontece, como está escrito na palavra de Deus, conforme a medida da fé. Romanos 12, versículo 3. Eu quero finalizar dizendo que muitas pessoas precisam ver para crer, como Tomé, João 20, 29. Mas a fé nos leva a crer para ver, João 11, 40. Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, Hebreus 11, 1. Concluo dizendo que a fé em Deus não é a potencialização espiritual para nós, para fazer acontecer aquilo que Deus não deseja que aconteça. Pois Deus, em sua soberania, não se obriga a fazer pela nossa fé o que Ele não deseja fazer. Assim entendemos melhor aquela expressão do Senhor Jesus, seja feita a tua vontade. Que o Senhor Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.